cantar só um pedacinho de uma música para a gente, todo mundo sintonizar, que é o Sorriso Negro. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro, 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 negro é a raiz da liberdade. Aí um pouquinho dessa história de ativista, moradora de uma comunidade quilombola, artista também, mulher preta. Falar de quilombo, né? Muitas pessoas podem até pensar que quilombo é algo no passado, que não existe. E a gente ser comunidade quilombola, remanescente de quilombo, morando numa cidade como Cabo Frio, que é uma cidade elitista, que é uma cidade, né, que, por muitas pessoas, infelizmente, o racismo, o preconceito, ele é muito forte. Eu moro numa comunidade quilombola que é na zona rural. Eu pertenço, né, a 2 instituições que, para eu falar de toda essa minha trajetória, para chegar onde eu estou chegando, né, conseguindo alcançar os lugares que eu estou alcançando, foi através de base, foi através de conhecimentos adquiridos em toda essa luta de ativista, que é a CONAC, Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas de todo o Brasil, e a AQLERJ, que é a Associação do Estado do Rio de Janeiro. E aí venho com esse protagonismo de juventude quilombola, e quando eu falo de juventude quilombola, eu quero saudar minha ancestralidade, falar também um pouco da nossa perda da mãe Bernadette, da Bahia, que foi assassinada. E aí onde eu também, né, participava do programa de proteção aos defensores de direitos humanos, porque a trajetória, desde de nova, também já sofri ameaça, porque quando eles veem, né, as mulheres pretas, a juventude preta, chegando em determinado local, mesmo que a fala não é dada, e a gente se levanta para falar. E aí eu costumo dizer também que o nosso corpo presente, qualquer espaço, né, já é um ato político, e as pessoas elas não estão acostumadas a viver assim. Ontem eu até acompanhei, né, o falecimento do jovem da Bahia, o Amendoim, e aí o Bruno Rico, que também é um grande amigo, ele citou que a sociedade não está preparada para ver o negro em destaque, para ver a juventude negra em destaque, onde muitos pensam que a juventude negra ou tem que ficar lá no quilombo mesmo, sem estudar, só é feito para plantar, para colher e para a sociedade, né? Não é nem para nós. Para nós, eles tiram o que nos é dado. Então, assim, eu introduzo hoje a minha participação e dizer que, assim, eu estou muito feliz de participar dessa conversação com a irmã periférica, com a irmã indígena, e dizer que nós estamos juntos, porque aqui tem o que nos une. É ser mulher, é brigar pelo nosso território e a resistência. Então, muito obrigada. E você, Jonathan, que é maravilhoso, né? Você falou do Rodrigo Amendoim, para quem não conhece, é um jovem da Bahia, se eu não me engano, que nasceu numa casa de pau a pique, tinha uma relação muito tensa, que ele falava sobre isso com a família, e que fazia humor na internet, com alguns milhares de seguidores. Então, era um moleque que estava ganhando muito dinheiro, muita grana, e que provavelmente tirou a própria vida numa estatística avassaladora e muito silenciada, né? Se a gente pensar que as pessoas que mais se matam nesse país são meninos negros, e ao mesmo tempo a gente não vê nenhuma política pública, nem dos órgãos e instituições que nos representam na via do Estado, né? Você falou uma parada muito interessante, que é pensar o quilombo não como passado, mas o quilombo não só como uma luta presente por território, mas por um modo de ser e estar no mundo, né? Se pensar o quilombo mais famoso, o Niguala-Janga, o quilombo dos Palmares, mais do que lugares de pretos fugidos, eram lugares de reconstituição da civilidade, da possibilidade de ser em um contexto em que as pessoas pretas estavam deslocadas da ideia de humanidade. Sim, e falar de educação, né? O território é tecnológico, o território é educacional. E aí, quando a gente entra, né, para falar do contexto de quilombo hoje, a gente vê que muitas das nossas culturas se perderam. E hoje nós, dentro do território, porque muitas pessoas pensam que vão chegar no quilombo, vai ver todo mundo de branco, ainda vão ver algumas pessoas ainda amarradas. Esse pensamento, né, do passado, e infelizmente é o que a gente aprende na escola. Eu hoje, Jonathan, eu sempre fui evangélica. Moro no quilombo, sempre fui evangélica. Hoje eu estou em busca da minha ancestralidade, hoje eu frequento a Umbanda, para eu conhecer, porque, infelizmente, tudo isso foi nos tirado.
E lá onde eu moro, na cidade de Cabo Frio, tem a Fazenda Campos Novos, eu não sei se vocês conhecem, mas a Fazenda Campos Novo foi onde recebiam todos os negros escravizados. Eram deportados em Búzios, eu moro do lado de Búzios, e ali em Búzios eles eram encaminhados para a Fazenda Campos Novo, onde ali saíram os negros para Angra dos Reis, entre outras áreas aqui lá do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, pensar a educação e esse resgate cultural, e aí quando fala de protagonismo dessa juventude, é dizer que os nossos mais velhos estão indo embora, e aí a gente tem que focar, principalmente, em ouvi-los, na oralidade, é sentar, é aprender com eles. É um momento também de luta, para a gente quebrar essa história, onde também só se colocam para ser significante se for o branco que construiu. Então, as comunidades quilombolas também vêm com esse pensamento, e muitas pessoas acham que nas comunidades quilombolas tem trave. Nossa, eu não consegui entrar nas comunidades quilombolas. Mas, assim, não é porque a gente não quer que o branco entre. É para ele saber como entrar. E para ele entrar, e não só para entrar, para buscar a nossa história. A gente quer autonomia, os quilombos querem autonomia, o quilombo quer produzir, o quilombo quer educar, o quilombo quer formar, sabe? O quilombo quer liberdade. De verdade, e não só no fato de fazer parte de uma construção política, mas também ter a sua autonomia. É isso. Se eu fosse falar talvez do quilombo mais conhecido e histórico, o maior da América Latina, que foi Palmares, que o nome real é Ngolajanga, Pequena Angola, em que alguns centros administrativos eram comandados por mulheres, em um momento em que as mulheres eram as pessoas em menor quantidade, como escravizadas, e as que tinham as piores condições para fugir. Então, quilombo eram lugares, na sua maioria, de homens, mas ainda assim, eu estou falando do século XVII, 1690, você havia em Palmares centros administrativos geridos por mulheres. Enfim, obrigado, minha irmã. Agora depois a gente volta. Agora, Siriane Runiquim. Acertei, Chay? Mais ou menos. Jovem liderança da aldeia Segredo do Artesão, localizada no rio Taruacá, no Acre. Eu estou lendo com certa dificuldade porque eu perdi meu óculos no ônibus vindo para cá. Enfim. E eu botei meu óculos e falei assim, cara, eu vou perder ele aqui. Não deu outra, perdi. Fundadora do grupo musical de mulheres Tishana Kenewa, Chanaka Niwa. Siriane, contadora de histórias, coordenadora de vivências culturais dentro da aldeia e líder de trabalhos espirituais com as medicinas da floresta. A jovem liderança é a primeira mulher a tocar violão dentro da sua comunidade, ensinando suas irmãs e familiares, sendo um pilar fundamental no empoderamento feminino, territorial e no fortalecimento da cultura matrifocal da floresta. Bom dia, minha irmã. Obrigado por estar aqui. Uma alegria. Ihu! Achaus. Primeiramente, quero agradecer, né? Agradecer o Grande Espírito, agradecer a todos os ancestrais, agradecer a todas as irmandades também que estão aqui presentes, né? E agradecer também os chais aqui trazendo palavra também. Eu me chamo Siriane Runiquim, né? Eu sou do Acre, sou da aldeia Segredo do Artesão, eu tenho 21 anos, né? Desde criança, eu venho aprendendo com minha família. A minha avó trabalha a lida espiritual da nossa aldeia, onde, quando eu não tinha ainda, a minha avó criou uma aldeia, um tempo onde a minha família morava, não era aldeia. E minha avó chegou ali e depois demarcaram a terra, a minha avó começou a pensar de criar uma aldeia para a família. E ela tem 4 filhos. Começou a pensar de criar uma aldeia para nós, para o neto, para o futuro. E eu nasci, eu vim crescendo dentro de uma aldeia, né? Então, isso
no tempo que eu vim crescendo, as mulheres da nossa aldeia, ninguém não tocava, ninguém não cantava. E eu fui criança também, desde 12 anos, eu fui escolhido para ser líder espiritual do meu povo. E também me escolheram para ser coordenadora das mulheres da minha aldeia. Então, antes, a nossa cultura, as mulheres não faziam, não estudavam com as medicinas. Eles não traziam tudo essa cultura. Os homens mandavam. E hoje em dia, nós estamos aqui resgatando e unindo também, né? Desde as mulheres, os homens. Sempre a gente fala que nós não somos maior de que ninguém. Somos todos iguais. Onde a gente está trazendo tudo união, para a gente se ajudar. Não era bom para nós daquele jeito. E hoje em dia, eu, primeira mulher, comecei a tocar, comecei a estudar. E hoje em dia, eu criei um grupo das mulheres, que chama Tchanakunuya, onde a gente está trazendo a cultura das mulheres, desde os grafismos, a história, o rezo. Então, hoje em dia, eu estou aqui representando as mulheres da aldeia. Eu sou um jovem também, que eu venho da aldeia, trazendo todo esse movimento. Não é tão fácil também de nós sair da aldeia, chegar aqui para trazer tudo isso. Também a gente mora numa comunidade, eu trabalho com as medicinas naturais, desde para fora do Brasil, no Brasil e dentro da minha aldeia. Eu faço uma vivência também, né, onde a gente estamos compartilhando a nossa cultura, onde a gente está compartilhando as nossas medicinas, a nossa sabedoria. Não só eu, né? Temos 100 e pouco pessoas dentro da aldeia, mantendo a nossa cultura viva. Quero deixar também essa mensagem, né? Vocês sentirem também de entrar no meio da floresta, vivenciar com os povos Unicuim, com povos indígenas, ouvir mais a nossa história, as nossas medicinas, a nossa cultura. Viva as mulheres! Viva! Viva os homens! Viva! Viva povo Unicuim! Ihu! Tchau, tchau. E pensar que a gente vive em apartamentos à parte, individualistas, vivendo o nosso próprio sonho, nosso próprio desejo, e às vezes não conseguindo perceber que o outro do lado tá triste. É loucura pensar as soluções que o mundo branco ocidental tem colocado para o desafio do aquecimento global, da destruição das florestas. Pensar que um cara como Bill Gates traz como solução para o aquecimento global criar um anteparo para diminuir o alcance do Sol com a Terra é enlouquecedor. Pensar que algumas soluções para o problema do oxigênio poluído que vem da Europa é criar uma máquina para purificar o ar, enquanto a gente tem árvore. A gente já tem árvore, essa máquina está aí. Eu acho que a forma como vocês vivem, essa ideia de comunidade, para além da ideia do indivíduo, é uma coisa que se perdeu muito do lado de cá, e eu acho que a gente precisa recuperar, porque não estamos indo bem. É só olhar para o lado. E aí eu vou chamar a Ágata dentro dessa conversa, porque eu também cresci, me mudei tem 2 dias de uma favela no Rio de Janeiro, e a favela, de algum modo, ainda guarda essa dimensão comunitária. Eu tenho um texto que eu fiz na internet tem um tempo, falando das tias, das mais velhas, que ficam sentadas nos seus portões, tomando conta da vida dos outros. Sem elas, muitos de nós não estariam aqui. Porque é elas que zelam pelo normal. É elas que vão avisar a polícia, por exemplo. Esse é filho de Maria. Esse aí não. Porque elas estão lá tomando conta. É elas que vão dizer, por exemplo, tua mãe sabe que você está aqui?
tá matando aula. Por que ela sabe que eu tô matando aula? Porque ela toma conta da minha vida mesmo. E vou contar pros seus pais, hein? Ou seja, a vida do outro me interessa. E eu me meto. Eu me responsabilizo. E eu cresci nisso, né? E para mim é muito estranho, por exemplo, eu me mudei para uma rua, tem 2 dias. Mas há 2 dias que eu vejo só os vizinhos, não converso com ninguém, tento puxar o bom dia, não sai do bom dia. Isso para mim é muito, muito angustiante. Eu sou uma pessoa eu sou uma multidão, eu gosto de gente. E esse jeito de viver em apartamento, nem é apartamento, é uma casa, porque eu não conseguiria viver num apartamento, mas viver à parte, viver sua vida individual, para mim é muito complicado. E eu vivo no Rio de Janeiro, né? Vivo no Ocidente, vivo a partir dessa sociedade. Imagino para você, se ele está longe da família, deve ser desafiador. Mas vamos a Agatha Liz. Mãe, preta, periférica, cantora. Vocês estão vendo que a gente está no meio de uma galera da música aqui, né? Aliás, tua voz é de verdade. Né? Do nada, tava falando... É sério. Mãe, preta, periférica, cantora, compositora, ativista, psicóloga, integrante do Instituto Favela da Paz, idealizadora do projeto MAP, Espaço Vazio e Laboratório de Criatividade. Acredita que a arte é um caminho para o mundo das possibilidades. Seu propósito maior é que sua caminhada seja sempre em direção onde a vida seja possível. Obrigado, minha irmã. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Nossa, eu só fui me nutrindo aqui de vocês. Quanta coisa bonita. Eu acho que nossas histórias se cruzam em vários pontos, né? Tá tudo muito junto, com nomes diferentes, talvez. Mas eu me identifiquei bastante, assim. Eu venho da periferia, nascida, criada na periferia, né? Então, o que eu sinto é isso, né? A diferença do quilombo para a periferia é muito desse lugar de consciência mesmo. A gente está ali sem saber que a gente está tão junto quanto a gente está, sabe? Acho que no quilombo tem mais esse lugar de saber que está junto ali, a aldeia também. E a favela a gente está junto, mas acho que não é uma coisa tão consciente, porque quando se torna consciente, a potência é muito maior, né? Mas eu sinto que a gente está ali na mesma fita, no mesmo espaço, assim. E é isso, eu sinto que a favela é guardiã desses valores, assim, também, né? O valor de cooperar, de compartilhar, de estar junto, né? Me tocou bastante quando você trouxe esse lugar da tiazinha da calçada, porque é mesmo, né? A gente vai lá, coloca a sua cadeirinha ali e cada vez que eu envelheço mais, eu tô virando essa tiazinha da calçada, assim. Tem um negócio, a gente tem no Instituto, a gente tem uma... Tomando conta do normal, né? A gente fica ali, assim, olhando, e aí, olha, quem é essa pessoa nova que entrou aqui? E aí já dá uma curiosidade. E isso é cuidado, né? Isso é amor. E aí é isso mesmo, é uma parada muito... quase um ativismo, né? Um ato político fofocar, né? Nesse sentido de cuidar da vida do outro, porque realmente é um cuidado, assim. Eu sinto que na favela tem muito desse cuidado. E também todas as questões do mundo está projetada na favela, né? Eu vejo que tudo que acontece na sociedade reflete muito rápido na favela, nos quilombos, nas aldeias, né? Mas falando do meu contexto na favela, assim, essa notícia do menino eu não sabia. Mas me atravessa porque é uma questão muito, né? Hoje em dia está acontecendo coisas desse tipo. E o que eu tenho pensado muito é sobre esse lugar mesmo, desse valor do compartilhado, estar junto, né? E se desfazendo num sonho que nem é nosso. Num sonho que é imposto, num pensamento que é imposto, que nem é nosso, né? Então, no Instituto, a gente vive nesse contexto de tentar resgatar esses valores, tentar ancorar nesses valores. E o Cláudio, ele fala muito, né? O Cláudio Miranda, que é o fundador do Instituto, ele traz que os projetos só são uma desculpa para a gente estar junto. E eu sinto muito isso, sabe? A gente faz um projeto com a desculpa de estar junto. Fala um pouco do que é o Instituto, onde ele fica, o que ele faz, como que se vive, como que se trabalha lá. O Instituto é o meu lugar favorito no mundo, assim. E
enfim, ele nasce com Cláudio, com 9 anos. Ele tem esse lugar de juntar gente. Ele juntava pessoas, os moleques da rua, para fazer um parabéns, assim. Porque não tinha dinheiro para pagar, para comprar bolo, para fazer. Então, eu se reunia e fazia ali o bolo e tal. E nisso, né, muito musical, começou a juntar com os irmãos e fazer instrumentos de lata, de rua, de reciclagem. E aí, através da música, vai criando esse movimento, né, de juntar pessoas para se unir para a música. Aí formou uma banda chamada Poesia do Samba, que era um grupo de pagode. E que depois, né, surge a banda Poesia Samba Soul, que foi de um lugar também de entender que não, ele não queria ser famoso. Ele queria fazer a música para servir a vida, né? Ele e os integrantes da banda, os irmãos e, enfim, os amigos. E a partir disso, faz uma banda de 5 pessoas que vai para o mundo, né? Vai para Portugal, numa parceria também com uma ecovila super interessante, chamada Tamera. E lá vai descobrindo, vai entendendo as suas potências, né? Vai ficando mais visível, né? Vai dando tempo para entender. Então, daí, né, tem a Ellen, que está ali, do VG Arte. Criou o VG Arte, né, que é comida vegetariana, com um conceito não só de levar a questão do vegetarianismo, mas principalmente a questão da educação através da alimentação, essa nutrição com a terra, com a vida, com o feminino. E aí vai surgindo outros projetos, assim, o Fábio Miranda com sustentabilidade, né? Então tem com música também, o pequeno, com as crianças da comunidade. E vai surgindo. Então, aí vai vindo os agregados, todo mundo, assim, vai se achegando. E eu conheço o Instituto a partir de um momento muito importante assim, na minha vida, que é a educação, que sempre foi o que me fez questionar o mundo, foi a educação, né, a escola. Tinha muita crítica com a escola, nesse lugar de entender o porquê que eu estava lá, o que era um lugar tão potente para formar sonhadores e ali onde eram sonhos arrancados, assim. Então, sempre me causou muito impacto. E foi aí que eu comecei a minha jornada dentro do Instituto, entendendo, e foi o primeiro lugar que eu cheguei e não me falaram assim, o que você faz, ou o que você veio fazer, mas me ofereceu tempo. Falou, pode vir e descobrir quem você é. O que você quer fazer? Calma, tenha calma, você vai encontrar o seu lugar, você vai encontrar o que você tem para fazer. Eu falei, cara, como assim? O que é isso? Dentro de uma favela, biogás, tinha umas coisas meio estranhas, tipo biogás, resto de alimento que vira gás de cozinha. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que eu não captei. E aí eu fui entendendo, compartilhar, tudo compartilhado. Aí eu comecei a perceber que eu tinha hábitos que nem faziam parte da minha verdade, assim. E aí eu fui entendendo e me achegando assim, no Instituto e descobrindo esse lugar de comunidade mesmo, assim, de viver junto, consciente de que estou vivendo junto, consciente do trabalho que a gente está fazendo. Foi ali onde eu comecei a entender a potência da favela, de dons através de mim, né? Até de entender eu quanto mulher periférica, preta, e as minhas potências nesse espaço. Eu falei, cara, é só questão de espaço, assim, de tempo para a gente conseguir entender quem a gente é e o tanto de coisa que a gente pode fazer a partir disso, né? Então, o Instituto, ele é muita coisa, assim. Eu nunca consigo explicar o que é o Instituto. Eu falo, vai lá, dá uma olhada, vai sentir um pouco o que é, assim, porque é muito maior. É muito interessante, muito sofisticado, assim, porque se tem uma moeda rara, principalmente na cidade de São Paulo, a 10ª economia do planeta, no epicentro do capitalismo na América Latina, é tempo, né? E uma coisa que eu senti, a primeira vez que eu vim em São Paulo, que para mim foi muito angustiante, foi isso, assim. Nas conversas, a primeira coisa que a pessoa pergunta é o que você faz? Para saber o que você faz, para saber se é interessante ou não ficar aqui nessa conversa. Porque isso aqui não é conversa, é business, é negócio. Então a gente desaprendeu até a conversar, a experimentar o tempo, a deixar o tempo dizer. Você falou uma coisa também que é muito que me tocou também, que eu fiquei pensando muito isso na pandemia. Quantos artistas na pandemia precisaram fazer arte para sobreviver. E tinha as lives, as artes eram meio gratuitas, depois entraram as marcas, e depois virou outra coisa. Mas no início era para dar conta da vida e trazer a vida, que eu acho que a gente está falando o tempo todo, para o epicentro da questão, né?
O que a gente está fazendo que não é vida e que tem tomado o nosso tempo, sabe? E a gente faz isso o tempo todo. Eu participei no Rio de Janeiro, a convite do Back to Black, do Rio Innovation, que é o maior encontro de tecnologia da América Latina. E eu falei, eu sou um historiador, escrevo poesia. Meu celular já me confunde. Não sei nada de inteligência artificial, de inteligência aumentada, eu não sei. Só sei que o ser humano é absolutamente tecnológico e todas essas outras coisas, todas essas parafernálias, foi criado por gente. Então eu queria falar sobre gente. Tecnologia para mim é gente. E tecnologia também para mim é felicidade. Vamos conversar sobre felicidade? Vamos conversar sobre vida, sabe? E eu queria te perguntar como que a psicologia entra na sua formação, no seu trabalho, na sua relação com o outro, assim. É interessante porque a psicologia, né, foi uma ferramenta que eu aprendi no dia a dia, mais do que na faculdade, né? Então, assim, dentro da faculdade eu aprendi algumas coisas, mas o que eu aprendi mesmo foi no dia a dia, no contato com o outro, no olhar para o outro, né? E na favela, acho que quase todo mundo tem esse dom mesmo de sentar e ouvir, porque é o que a gente mais faz, né? A gente está ali, é uma história triste aqui, é uma história desafiadora ali, é uma história... Então, a gente vai aprendendo com essas histórias, a gente vai enxergando os sistemas que estão por detrás disso, e é quase que repetitivo, porque, na verdade, a gente vai entrando dentro de copiar e colar mesmo, assim. A gente vai se copiando e colando as coisas, assim, né? Então, eu acho que... Eu até esqueci a pergunta. Não, já está respondendo. Então, na minha vida é isso. A psicologia ela foi uma parte importante, mas o contato com o outro, né? Que é aprender de gente, você vai ter que estar com gente, né? Não é pegando diploma que você se torna psicólogo, você se torna no caminho. Eu ainda estou me tornando, eu nem me considero... Eu falo da psicologia, né? Eu falo que eu tenho uma formação em psicologia, mas é um caminho que eu estou me tornando, porque é com outro. Tem hora que eu olho e falo, nossa, tem uma senhora que ela é muito mais psicóloga do que eu. A gente senta ali e, de repente, a nossa vida está respondida a muitas perguntas, numa simples conversa, sabe? Ou um cara que passa o dia todo tocando e olhando para a rua e vendo os movimentos, e ele consegue entender muito mais de comportamento humano do que eu, que fiz faculdade. Então, acho que é nesse dia a dia. Eu acho que é essa riqueza também, assim, quando a gente vive em comunidade, quando a gente está dentro desse lugar, né, de estar junto. A gente vai aprendendo com o outro, né? Eu até entendo que a gente precisa, às vezes, de uma formação, mas a maior formação, assim, para mim, é esse caminho de estar junto com o outro, de estar com o outro, né? Definitivamente a gente precisa criar, se eu fosse falar carioquês aqui, criar nosso bonde, criar nossa turma. Ter uma relação comunitária mesmo, de fortalecimento. Porque parece, e eu acho que é mesmo, que esse mundo está organizado para nos adoecer e para nos tirar nossa potência. Então a gente precisa de pessoas que reafirmem a nossa dignidade. Ainda mais sendo pessoas pretas, né? Estava conversando sobre isso antes. Eu estou lendo um livro chamado Afropessimismo, do Whindersson III, e ele vai discutir exatamente isso, como que a ideia de humanidade, a invenção da ideia de humanidade, a partir do século XVIII, século XIX, ela é em oposição ao negro, né? Porque quando a alma era importante, a gente não tinha alma. Quando a razão foi importante, a gente não tinha razão. E parece que quando a cultura ocidental cria alguma coisa fundamental para dar significado do que é ser humano, a gente aqui não tem. E se a gente pensar todas as condições de subalternidade desafiadoras no mundo, se é preto é pior. Se você é cadeirante, se é preto é pior. Se você é gay, se é preto é pior. Se você for judeu, se for preto é pior. Se você for palestino, se você for preto é pior. Então, tentar pensar a negritude como potência é fundamental. Pensar a aldeia como lugar de resposta para os problemas do mundo é fundamental, porque me parece que é meio óbvio que se o modo de vida ocidental
industrial, seja tudo que envolve o modo de vida ocidental, se desenvolveu ao ponto de, se a gente pensa a Revolução Industrial, século XVIII, 200, 300 anos, foi suficiente para a gente estar sob risco de extinção, se a gente pensa aquecimento global. 200 anos, sabe, do modo, do estilo de vida europeu dominando o mundo. O mundo já está em risco de se esgotar. Então, me parece que esse modelo civilizatório que cria esses problemas, talvez não tenha nele a resposta de solucionar esses problemas. Então, ouvir a aldeia, ouvir o quilombo, ouvir a favela, não na perspectiva da violência, da tragédia, mas quais soluções são dadas ali, mesmo sem nada, sabe? Que invenção, que criatividade, sabe? Quais são as tecnologias que faz a vida ser possível no lugar que tentaram destituir a vida e a dignidade das pessoas. Ou a gente presta, me parece que ou a gente presta atenção nisso, ou a gente vai se encaminhar para a extinção, porque é isso que está colocado na nossa frente, no nosso futuro. Não só no futuro longínquo, mas no futuro cotidiano, em que meninos, meninas tiram a própria vida, né? Pensando de novo, falando do Rodrigo. O que o quilombo tem a nos ensinar? O que a aldeia tem a nos ensinar? O que a favela tem a nos ensinar? Tem muito, né? Mas pensem aí em alguma coisa. Então, na verdade, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para a sociedade, principalmente os privilegiados, herdeiros, que vocês estão prontos para nos ouvirem, vocês querem nos ouvir, porque tem isso também, né? Porque a gente fala muito de nós para nós e, por muitas vezes, a gente não consegue alcançar o objetivo porque as pessoas não querem aprender e aí pensam que não consegue também aprender algo com a gente porque a gente não sabe ensinar. Então, tem isso também, perguntar se a sociedade está disposta a nos ouvir. E, Jonathan, você falou sobre interseccionalidade, quando vem essa gama, né, de negro, quilombola, LGBT, indígena, portadora de deficiência. E, assim, eu fico observando que a nossa militância quilombola, quando foi criada a CONAC, a Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Quilombolas do Brasil, foi em 1996, foi o ano que eu nasci. E hoje estou como protagonista, liderando também a juventude da região Sudeste. Quando foi criada a Aclérgica no estado do Rio de Janeiro, foi em 2003. Eu tinha 7 anos de idade e também já estava atuante dentro da minha comunidade quilombola. E aí, agora, quando chega no ano de 2022, e aí o que eu quero dizer é sobre resistência, o que a gente pode ensinar ao povo é resistência, é persistir, é acreditar, é o esperançar de Paulo Freire, que no ano de 2022 a gente conseguiu fazer parte do censo demográfico do IBGE. Agora, você imagina, se a gente precisa do IBGE para criar políticas públicas, para mapear o povo, para saber o que o povo precisa, se está tudo certo lá no tal de comunidade, vocês imaginam quanto tempo a gente ficou sem estar no IBGE, sem eles nos identificar, sem saber qual é a nossa especificidade, sem saber o que realmente nos atende? E aí, no ano passado, a gente conseguiu ser, né, contabilizado no IBGE e dizer assim, olha, antigamente éramos contados com cabeça de gado, hoje nós estamos sendo contados como pessoas, como ser humano. Então, assim, o que a gente pode ensinar para o povo é persistir, jamais desistir, apesar de toda a sociedade, infelizmente, dizer que não é o nosso lugar, e aí a gente quer dizer que eles que estão no nosso lugar. Então, é isso, Jonathan, é fazer com que as pessoas tenham essa consciência, queiram estar junto com a gente, queiram nos ouvir também e se unir à nossa luta. Porque a gente fala que, se fosse para falar de revanchismo, né, e nós somos a maioria da população, com certeza o nosso povo venceria. Só que não é isso que a gente não quer revanche, a gente quer unir. A gente quer que escutem as aldeias, porque a nossa irmã está falando, e assim como a comunidade quilombola, a gente vive em comunidade, a gente vive no tio, na tia, no primo, se está passando mal, se está sabendo se está acontecendo alguma coisa, a pessoa vai lá. É isso que falta. Agora, o que falta mesmo é eles quererem ir ouvir, porque a solução a nossa população tem.
A solução, as comunidades tradicionais, elas têm a solução. Agora, o ouvir que está difícil. E não querem nos ouvir. Não querem dar credibilidade. Não querem dar credibilidade para nós. E muito menos nos identificar. Mas como nós somos resistentes, a gente conseguiu avançar. É isso. Chay, eu tô aprendendo, hein? O que a aldeia tem a nos ensinar? Chay, aqui no mundo tem muita coisa para aprender. Temos muitos conhecimentos, temos muita coisa para ensinar. Então, isso como eu penso, né, hoje em dia a nossa planeta, nossa terra, nossa floresta, nossa água, tá tudo eu falo que é farofada, tá tudo misturado. Então, a gente precisa ver tudo esse nossa planeta que a gente toma. Hoje em dia, a gente veja a nossa água como a gente vive numa aldeia e acima de nós tem uma cidade. E abaixo de nós tem uma cidade. Para nós, o tempo a gente tomava água, pegava do rio, tomava. Hoje em dia a gente não consegue tomar mais água. Desde os peixes que moram dentro da água, os animais que ficam no meio da floresta. Hoje em dia, os animais... Eu vi lá no Portugal, os pássaros, eles moram no fio. Isso não é bom para nós deixar os animais sofrendo, desde as pessoas, nós. Então, a gente estamos aqui para aprender a cuidar da nossa floresta, da nossa vida, né? Sabemos que a floresta é vida, água é vida, ar é vida, tudo é vida. Então, isso a gente está aqui para ensinar e cuidar disso. Então, é isso que eu vejo aqui, né, Chay? Tem muita coisa para falar. Se eu vou começando a falar, a gente vai passar dia. Tchau, tchau. A aldeia tem muita proximidade com as aldeias africanas, pensando os rituais como caminho de encontro com o outro e de solução de problemas, né? Por exemplo, eu fico pensando aqui na cidade, quando se está triste, qual o ritual que a gente tem para demonstrar a tristeza e conseguir carinho, conseguir afeto? E eu acho que a gente precisa ritualizar mais as nossas vidas, as nossas relações, os nossos afetos, ter momentos específicos para se encontrar, para dizer o que sente, para ouvir o que o outro sente e sair desse modo de vida mecânico, automático. E eu acho que essa é uma outra lição da aldeia, que é a lição que você falou que você teve nesse estudo, que eu achei isso muito sofisticado. Ter tempo, né? A gente criou um modelo de sociedade em que você não tem tempo e quando tu vê é 30, quando tu vê 50 anos, quando tu vê 70, quando tu vê já foi. E aí músicas, como aquela música do Epitáfio, né? Devia ter... Eu não canto nada, então nem vou continuar aqui. Mas vocês sabem essa música. Eu, desde novo, eu tenho muito pavor dessa música. De envelhecer e essa música tocar e eu olhar para a vida e falar, babou, né? Não tem tempo, deu. Acabou. Devia ter, já foi. Então, acho que a gente precisa encontrar outras possibilidades de convivência em que caiba tempo, sobre tempo, para botar a vida, para botar aquilo que nos afeta de fato, para nos fazer descobrir o que aquece nosso coração, qual o seu tesão, qual o seu barato, o que você veio fazer. A gente acaba fazendo o que tem que fazer para dar conta da sobrevivência, né? Mas você encontrou isso numa favela, que sofisticado. Chique, né? Chique, pô. Favela chique, esquece. É isso que a favela tem para nos ensinar, minha irmã.
A favela me ensinou muito, né? Então eu acho que ela tem muito para ensinar ali. Eu acho que minha resposta está um pouco na resposta de cada um, né? Tá mais na capacidade do que a gente quer aprender, né? Como a irmã que trouxe, o mundo tem muita coisa para nos ensinar, né? Então acho que o todo já tem muita coisa para ensinar. E a favela é uma guardiã de valores humanos, né? Do princípio da vida, né? De olhar no olho, de estar junto, do simples. Esses dias eu fiz uma viagem pela Ecoversidade, que é uma aliança também que o Instituto tem parceria de educação livre. E aí eu fui para o México, né? E a gente ficou numa casa muito simples, assim. Fazia muito tempo que eu não tinha entrado numa casa tão simples mesmo, assim. Muito simples. E eu não consegui quase dormir, assim, porque, enfim, vem umas outras coisas, assim, também para mim. E aí, no outro dia, a gente foi para uma outra casa. E aí eu soube o valor de uma cama macia. Eu soube o valor de uma água. Eu soube o valor de um alimento. E aí me despertou esse lugar, assim, de tipo, nossa, hoje eu sei o valor dessas coisas porque eu não tive, né? Então vem muito desse lugar do não ter. E eu acho que a favela, quando eu voltei para a favela também, assim que eu pisei no Brasil, já senti aquele abraço, assim, né? Mas quando eu cheguei na favela, afeto. A coisa simples, assim, do dia a dia, que passa despercebida, tá ali muito visível, tá ali sendo muito importante, né? De repente você fala uma coisa, uma pessoa se chateia, e aí você fala, meu Deus, essa pessoa se... Não, é que ela tá ali, se importa tanto com você, te ama tanto que ela... que vai entrar nas questões dela ali também, sabe? Mas esse ecossistema de vida, assim, do pulsar da vida, do essencial, eu encontro muito na favela, sabe? É quase que voltar para a sua essência. Eu acho que esses lugares, né, a favela, o quilombo, as aldeias, é voltar para a sua essência. Não tem nada de místico nisso, né? Tipo, eu acho que é uma coisa muito simples, é voltar para si mesmo, sabe? Eu acho que a favela tem essa capacidade de voltar para a gente mesmo, né? Da falta, ver a abundância que é. Quando as pessoas falam assim, nesse lugar não tem nada, né? Um lugar que não tem nada. É um lugar que tem tudo, absolutamente tudo. A gente não tem quando a gente sai de lá, né? Eu me sinto pobre quando eu saio da favela, que aí eu vou para outros lugares e aí eu não consigo me comunicar, porque eu tenho que me encaixar dentro de um padrão para conseguir ser vista, né? A favela já não. A favela eu posso ser quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu consigo ser também, né? Então, acho que é isso. A favela tem essa potência gigante de você voltar para o seu eu, sabe? Acho que tem muito disso, mesmo com tanta coisa. E tem uma coisa também, a diversidade, né? A diversidade que a gente tem é incrível, assim. Eu não consigo nem falar que eu represento a favela. Eu represento uma parte, uma pequena parte. Eu sou representante de um pequeno grupo. Mas a favela é muito ampla, né? Então, essa diversidade faz você aprender demais. Assim, acho que a maior faculdade está ali. Eu falo que eu faço o doutorado das margens, porque eu estou nesse pique mesmo, assim, de esse ano passado, esse ano, de aprender com as margens, aprender com aquilo que eu nem olharia, porque também a gente, quanto periférico, também dentro da periferia a gente vai tendo condições de ter recursos diferentes, né? E a gente vai se esquecendo. Então, como que a gente volta sempre para a nossa base, sabe? Acho que o Instituto faz muito esse processo de não se desconectar da essência, da base, né? Se eu não estou conseguindo mais me conectar com a minha vizinha, alguma coisa está de errado. Né? Se eu não consigo mais conversar com o meu amigo, alguma coisa está acontecendo de errado, sabe? Se eu estou achando que ter sucesso na vida é sair de lá, da favela, alguma coisa eu preciso rever, né? Então, acho que a favela tem essa potência de ensinar muitas coisas. Tudo que você quer aprender tem lá. Eu acho que faz parte desse espelhinho no mundo, assim. E essa capacidade de resiliência, né? De manter a fé na vida, mesmo diante de algumas barbáries devastadoras. É extraordinário. É extraordinário a capacidade de amanhecer e de sorrir e de inventar a possibilidade de sorriso, e às vezes numa falta
de tudo aquilo que a humanidade já produz em abundância, que deveria estar, que todas as pessoas deveriam acessar, né? Eu acho que vai para além disso, porque tem uma coisa também que eu tenho aprendido muito, é que a minha luta não é para conseguir estar em um lugar ou para conseguir ter recursos para comprar. É só de ser quem a gente é. É de ser aceito como a gente é. Tá tudo bem, sabe? Você poder escolher o seu caminho não deveria ser algo muito sofisticado, não deveria ser algo natural da vida, sabe? E roubar esse direito, né? É um direito roubado por uma mentalidade, uma lógica, sabe? Tem uma coisa que foi dito bem no início sobre essa liberdade do pensamento, né? E é isso, tipo, é uma emancipação do pensamento. A gente precisa se emancipar, né? Quanto pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas indígenas, dessa lógica que captura a gente muitas vezes, e a gente repete os mesmos padrões, e aí de repente a gente está achando que o problema é porque a gente não está alcançando X coisa, ou porque o problema é porque a gente não tem como ter X recursos, e na verdade não. Na verdade a gente está se perdendo nos nossos próprios valores, sabe? Se a gente volta para essa raiz, se a gente volta para essa base, dali vai fluir muito, as coisas fluem. A gente consegue essa troca, né? Até mesmo se a gente for pensar no tempo e nisso, sempre vai ter coisa que a gente não tem, né? Então, assim, enfim, se a gente for esperar ter tudo para poder viver, lascou-se. Não vai viver nunca, né? É aquela velha história, você começa a estudar na escola, não, quando chegar no ensino fundamental, o que você vai vir vai ser muito legal, aí tu vai para o ensino fundamental. Não, mas no ensino médio que é maneiro, tu já tá adolescente, aí tu vai para o ensino médio. Aí tu vai para a universidade, não, no doutorado. Quando tu vê 70 anos, né? E como assim? Quando que a vida, o papo que a vida sempre tá vindo. Não, quando você ter essa coisa, vai ser bom. Quando você, porque aí você tá assim porque você nunca foi na França. Quando você for na França, eu te garanto, ou porque você não encontrou um amor. Se você encontrar um amor, eu te garanto, a gente vai tendo essas coisas na vida e fala assim, não tá dando, né? Ainda tá faltando. Porque a resposta está em outro lugar, que é esse lugar que você traz, né? O lugar dos valores, dos afetos, dos micros encontros, que ao fim e acabam que constitui a vida, são as pequenas coisas, e que a gente precisa voltar a ver beleza, a ver potência, a ver caminhos, porque os macros consumos têm colocado a perder a possibilidade da vida humana no planeta. Então a gente precisa reelaborar o que a gente chama de sucesso, de felicidade, de progresso, de conquista. E eu acho que a favela, a aldeia e o quilombo fazem isso, fizeram isso o tempo todo, fazem isso o tempo todo. E que a gente precisa querer ver, querer ouvir, perceber o valor, perceber a inteligência e a sofisticação, a tecnologia dessas formas de ser e estar no mundo, né? Eu falei no início que nós três estamos representados por 3 palavras também, que é a resistência, por ser mulher, e o território. Eu acredito que nós, como comunidade, se nós não tivéssemos problemas estruturais dentro do nosso território, por exemplo, a comunidade quilombola, é a questão da delimitação da terra. A gente o tempo todo tem que estar brigando para dizer que nós temos um pedaço de terra. Brigar por reparação. A terra é o mínimo que vocês têm que nos dar, digamos assim. A aldeia é o marco temporal, quanto o marco temporal, onde quer dizer que é limitar até para onde vai, você é daqui para ali, você não tem posse. Não é isso? A favela, a mesma coisa. A pessoa não tem ali seu título. E ali qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento, digamos, o Estado. Eu acredito, a partir do momento que nós não tivermos mais essas preocupações, vai ser um momento que a gente vai ter tempo para viver. A gente só não está vivendo, aí eu digo nas nossas representações, porque sempre tem alguém querendo se meter na nossa vida de uma forma estrutural, racista, preconceituosa, onde, para nós, é a maior dor de cabeça, onde faz com que a gente o tempo todo tenha que ficar pensando nisso. E aí, você refletindo sobre o tempo, e eu também estava refletindo sobre o tempo, eu acredito que nós não tivemos uma vida normal como outras crianças. Eu, desde meus 7 anos, estou na militância do nosso território. Tive que estar numa roda de conversa. Eu poderia estar estudando inglês, poderia estar fazendo outras coisas.
Mas não. O tempo quis e era obrigada, responsabilizada, porque os meus mais velhos já estavam morrendo. Então, já era uma preocupação com o tempo, por conta da luta do território. Eu acredito que quando nós não tivermos essa dor de cabeça, de ficar se preocupando de que maneira nós iremos viver amanhã, eu acredito que é a solução para que a gente consiga avançar na sociedade. Eu tenho agora eu tô com essa coisa de emancipação do pensamento e de tudo mais, que eu achei isso muito da hora. Porque é isso, é devolver minha vida para mim mesma. Independente do sistema que eu me encontro, independente do local, território que eu me encontro, a gente, enquanto ser humano, agora falando, a gente precisa parar um tempo, seja antes de dormir, seja no banho, todo dia, e pensar: qual é o sistema que eu estou vivendo e inserido? O que eu acredito na minha vida e por que eu ainda quero isso? Sabe? Porque eu acho que tem muita coisa que a gente tem feito quanto humanidade, que é jogar as bolinhas para cima e tentar segurar tudo com a mesma mão, e não vai dar certo, porque um sistema não entra dentro do outro, né? Se eu penso de uma maneira, uma lógica capitalista, porque eu tenho minhas necessidades, porque eu tenho meus medos, porque eu tenho minhas questões, porque todo mundo vai ter, né? Se eu penso assim, eu vou ter que viver na minha vida capitalista. E a minha vida capitalista é não ter tempo, é correr atrás de recurso, é ter uma casa boa, é ter um carro bom, é um amor perfeito e ideal, blá, 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 blá. Quando eu começo a me desconstruir disso tudo, eu vou para um outro caminho, que também é uma outra forma de vida, né? Eu estou dizendo o meu caminho, né, gente? Assim, tipo, eu fui para uma outra forma de vida que eu percebi que é isso. Vai ter dia que eu vou ter recurso financeiro, vai ter dia que eu não vou ter, e eu quero aprender o que é ter e o que não é, o que é não ter. Sabe, para mim tá tudo bem. Eu tô aqui para onde a vida for possível, né? Eu coloco sempre isso. Eu tô vivendo para que a vida seja possível. Então, assim, tô nesse processo de desconstrução também, de entender quais são os meus pensamentos. A lógica capitalista é uma lógica que não me serve mais, não me cabe mais, e eu sou dependente dela, assim como a maioria de nós. Porque a gente vai criando uma lógica de que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso dessa estrutura, eu preciso de casa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de carro. Só que eu não acredito mais nisso, porque tem coisa que não combina mais, não bate mais, né? Onde o meu coração pulsa, onde minha vida habita, não está em coisas materiais, não dessa forma. Então eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso trabalhar minhas estruturas, entrar em autopesquisa, e não tem como equilibrar. Eu quero tempo, mas eu também quero esse conforto daqui. É algo que a gente precisa só entender, assim, o que a gente quer viver, sabe, quanto ser humano. Eu tenho feito muito essa pergunta para mim: o que eu quero viver quanto ser humano? Para mim, talvez seja muito mais fácil, porque eu nunca tive tantos recursos assim, então abrir mão do que não tem é um lucro, né? É uma coisa boa aí, né? Foi a vantagem que eu achei. Tipo, eu não tenho carro, então eu não preciso pensar que o meu carro vai ter gasolina. Eu posso não querer comprar um carro para não ter que ficar gastando com gasolina, porque a gasolina está ferrando o nosso mundo, né? Então, assim, para mim tem sido um pouco de privilégio, assim, esse caminho de abrir mão das coisas. Mas eu acho que a gente precisa abrir mão e se reconectar com o que realmente importa, sabe? Quer ir para a aldeia, quer ir aprender, quer ir servir com o que a gente aprendeu? Ótimo. Mas é isso, não tem como eu pegar e entrar lá, porque eu vou ir com uma lógica e, de repente, eu vou entrar na aldeia e falar assim: então, você já pensou em fazer um negócio de impacto na aldeia, né? Vamos cortar metade de uma árvore, a outra metade vai nascer de novo, não sei o quê. E eu vou lá e vou começar com a mesma lógica capitalista e ferrar um sistema que já funciona, que já está conectado com a natureza. Então, assim, essa questão do tempo, eu falo que são os elementos também da natureza, os invisíveis, né? Eu tô nessa pesquisa, assim, dos elementos invisíveis da natureza, que é o tempo, o espaço e o vazio, que a gente não fala, mas que são presentes na natureza o tempo todo. E a gente se desconecta disso, porque a gente está desconectado da natureza também. Então, voltar para esse lugar de, tipo, como que eu tenho tempo, é voltar para si mesmo, assim. Eu tenho pensado nisso. Você falou de tempo, eu vou pensar em Einstein e a percepção de que o tempo é relativo. O dia continua tendo 24 horas. A gente parou de ler poesia porque a gente está lendo rios. 6 horas. Quando tu vê, tá 6 horas na internet, no celular, passando vídeo inútil para cima. Sabe? Eu acho que, ao fim e a cabo, existe um espaço aí de escolha, que é o que você está dizendo,
que a gente precisa assumir responsabilidades sobre a nossa própria vida e sobre as escolhas que a gente tem feito, e a gente só vai fazer isso refletindo. E eu acho que uma roda como essa permite a gente ver que há outras formas de ser e estar no mundo. Não existe só essa, tem pessoas vivendo de outras formas, em vários lugares do planeta. A gente está numa forma de viver, a gente pode tentar migrar para outra ou inventar uma outra. Sabe? Vamos inventar. Só que eu acho que isso é possível em comunidade. É preciso reunir sua aldeia, é preciso reunir, fazer o que a avó da Siri fez. Como que eu crio um espaço para a minha família existir. E construo junto como que vai ser essa existência coletiva. Então aqui, nesse espaço, os homens vão ter que lavar os pratos, não dá mais para não lavar. Esse trabalho tem que ser compartilhado. Aqui vai ter música. Ela acabou de contar que a avó dela criou uma aldeia. Pô. Criar uma aldeia. A gente está só tentando criar tempo. Dá. Não vem com essa. Não, que eu pensei mesmo, dá. A gente não está querendo fazer. Porque a gente está no modo de vida mecânico. E o que elas estão nos oferecendo é outras possibilidades de ser e estar no mundo. Eu agradeço por esse privilégio de poder compartilhar isso com vocês, minhas irmãs. Obrigado. Gratidão. Ihu! Gostei. Obrigado, gente.